Salve, meus cupinchas, minhas cupinchas! Quanta honra, quanta alegria de estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje já tivemos muitas histórias de futebol e agora, com o nosso querido João Acaiabe, vamos ter muita história de teatro, do Plinão, de convivência, de artistas bacana trabalhando junto, mas eu sei, meus cupinchas, eu sei, minhas cupinchas, vocês aí estão morrendo de saudades do Cláudio Coca, não é verdade? Só que antes do Claudião vir dar a palhinha dele, eu não posso deixar de lembrar que o nosso livro chegou, não tem mais greve de correio, você já pode pedir o seu livrinho, Inútil Canto e Inútil Pranto pelos Anjos Caídos, do Plinão, na sua edição extraordinária número 3, né, com a capa do João Pinheiro e do Lobo dos Quadrinhos. Você pode mandar seu e-mail, seu Instagram, seu Facebook e recebe o seu livrinho na sua casa, no aconchego do seu lar. Simples assim. Participe. Já se inscreveu? Manda seu like, manda sua mensagem e receba o seu livrinho no aconchego do seu lar. Beleza? Agora sim. Chega mais, Claudião. Vem mostrar como é que tá esse quadro aí. Mostra pra nós, Claudião. Tudo bom, meu caro? Como vai? O microfone. Fala, Kikão, mais uma live aí do setembro do Plinão, né? Então, aí, setembro do Plinão! Tá faltando um pouquinho, ó. Falta só esse pedaço para a gente estar completando. Mais 2 lives, encerrou a pincelada aqui. Pronto, você teve que segurar a mão aí, amarrou a mão para não terminar o quadro antes, né? Isso, só nas lives mesmo, só trabalhando ao vivo. Não, é isso aí, o pessoal que está nos acompanhando aí estranha a sua ausência, mas toda vez que você aparece, eles vêm. O quadrinho tá parado aí do mesmo jeito. Parado não, né? Tá só aguardando o momento certo. E como você sabe, você conhece bem, nosso querido João tá aí hoje, né? E vai participar aqui, e certeza que é um momento especial. E eu vou chamar o João para cá, né? Porque ele é nosso convidado especialíssimo. Chega para cá, meu caro João Acaiabe. Esse tem assunto, tem história, o homem das histórias. Seja bem-vindo, meu caro. Que honra tê-lo aqui. Que honra minha, honra é minha, toda minha, o privilégio de estar com 2 pessoas tão bacanas, tão legais. Oi, Kiko, que saudade do Plínio, que saudade do teu pai, rapaz. Eu lembro que você era pequenininho, a Aninha Festa, que ele chamava, do Léo. O Léo era maior, aparecia lá, e a gente teve uma convivência muito legal, muito bonita, apesar de todas as brigas que aconteciam, mas foi uma convivência, foi sangue na veia. É isso aí, que bom que você está aqui para contar tudo isso para a gente, porque aqui um dos nossos lemas é esse, né? Escancare os lances, pode falar tudo, pode falar mal do presidente que ninguém se importa, não. Aqui a gente vai dar eco. Mas, enfim, você conhece o trabalho do Claudião Coca, né? Transborda a arte, essa criatura que transborda a arte aí, cada vez está fazendo mais arte, mais bacana, mais incrível. Você deve ter acompanhado já, que ele está fazendo esse quadro bacana, e enquanto você contar suas histórias, ele vai dando as pinceladas dele ali. Mas está sempre aqui na nossa coxinha e de olho, né? Kikão. Legal. Eu conheço o Sil Coca, eu já estive com ele lá em Jacareí. Isso aí. Num trabalho que fizemos juntos. Ele tem uma rede de apoio bacana em Jacareí. Eu fiz um trabalho de contação de histórias lá com ele, na inauguração do espaço que ele tem lá, que é bacana. Isso. É o menino de ouro. Ô, João, só para eu pegar no pincel e começar a riscar aqui, partindo das suas histórias, que é o que vai ficar a impressão aqui do que você contar, a gente vai colocar lá. Eu só registro para o pessoal aí que está acompanhando a gente, que eu conheci o João no Festival da cidade de Ourinhos em 1999, quando eu estava com o Nelson Rodrigues, com o espetáculo A Serpente, e o João foi jurado e me deu a honra, como jurado, de dizer que estava orgulhoso de ver um negro dirigindo numa peça de teatro, coisa que ele tinha a única referência, a pequena referência que ele tinha, que vinha na cabeça dele, era o Milton Gonçalves dirigindo. Eu falei, nossa, eu estou podendo. Não, João? Você me trouxe uma lembrança boa também, rapaz. Muito legal. Vai perdendo as coisas aí pela memória fora.
Registrei, ó. Lembrei você, hein? Ó, tô correndo agora pro pincel para vocês conversarem bastante e eu me inspirar agora. Falou, Kikão. Falou, Claudião. Obrigado. Até já, até já. Aqui, como você sabe, o que não falta é assunto. Ainda mais contigo, né, João? Meu caro João Acaiabe, quanta honra. Você sabe que a gente sempre quer trazer você, porque conhecemos as suas histórias, conhecemos o seu talento, e a gente sabe que esse momento, né, de que foi ali final de 1979, começo dos anos 80, ainda de uma ditadura complicada, né, foi quando o Plínio juntou alguns atores para fazer uma montagem clandestina do Barrela. Foi nesse momento que você conheceu o Plínio? Você já conhecia ele antes? Como foi esse primeiro contato? Assim? Foi nesse momento ou já vinha de outras histórias? Não, o Plínio era muito conhecido já, né? Da classe teatral, né? Porque ele era muito amante. Eu já conhecia de nome, né? Mas me aproximei nessa altura que foi montado a Barrela. A Barrela foi feita lá no porão do TBC, sabe? Tipo, TBCzão, né? Conservador e tudo. E tinha um porão, o Abujanra administrava, e o Plínio foi juntando umas pessoas que rodavam lá pelo Gigeto, pelo Vieto, pelo Redondo, ali na frente do Teatro de Arena, né? E essas pessoas todas foram se juntando ali, e eu, graças a Deus, aproveitei essa deixa também e fiquei junto. Mas olha, a montagem da Barrela foi uma coisa assim espetacular, porque a gente não tinha muitos trabalhos organizados e tal, né? Tinha o teatrão, né, que acontecia, mas que era com produção bastante naquela altura, que tinha produtores fazendo esse trabalho, e o bando veio de uma outra forma, né? Naquela altura tinha quem? O César Vieira, que juntava o grupo lá do Teatro Vivo. Tinha... era mais... que eu me lembre agora, era um ou outro grupo que acontecia assim. Ainda era um momento complicado com relação à censura, né? Especificamente no caso do Plínio, ainda nos anos 70, o Barrela estava censurado desde 1959, né? O Abajur Lilás censurado desde 1969, com uma tentativa de montagem em 1975, que era até com o Lima Duarte, e que também foi censurada. E tinham várias peças, mesmo as que já tinham sido apresentadas, como é o caso do Navalha na Carne, do Dois Perdidos e Uma Noite Suja, o Dois Perdidos de 66 e o Navalha de 67, que tinham sido apresentadas, tinham sido liberadas, mas aí quando veio o AI-5 em 68 e depois no começo de 69, todas elas censuradas, e aí ficou tudo censurado. As peças do Plínio não podiam mais ser apresentadas. Até nessa leva, aproveitando o gancho, esse livrinho aqui, né, que a gente está lançando agora, a primeira edição dele, João, que você sabe, é de 1977, e já é um processo que o Plínio fez, porque ele não podia encenar, ele se dizia um ex-dramaturgo e que estava tentando, então, a literatura. É um livro de contos, ele se dizia um ex-dramaturgo e que ia tentar a vida como cronista, né? E também como camelô, porque é isso aí que meio que empurrou ele de vez para vender seus próprios livrinhos. Então, a censura ainda estava muito complicada, e nesse processo final dos anos 79, com o início do Barrela que você participou, ele se juntou pela tentativa de poder mostrar o texto, porque até então as pessoas não conheciam do jeito que deveriam. Ele teve 2 tentativas de montagem do Barrela ao longo desses 20 anos, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, as 2 foram censuradas. Teve livro recolhido, tem um livro com a capa da Gilda Bandeira de Mello, né, que é sensacional, e foi recolhido também. Enfim, então não deixavam ele trabalhar de jeito nenhum. E aí a tentativa de juntar vocês todos aí para fazer o Barrela, e que deu o start do bando, né? Agora, me conta uma coisa, essas montagens não sei se você se lembra, os ensaios do Barrela, quando juntou essa galera toda, os ensaios
foram tudo no TBC mesmo? Como foi feito esse ensaio? Eu não consigo me lembrar dos ensaios exatamente, mas eu acho que sim, eu acho que a gente fazia esses ensaios lá no TBC. Voltando no comecinho que você disse, né, de quando eu conheci o Plínio, a gente fazia a campanha da Kombi, que era para divulgar o teatro, né, e popularizar o teatro. Os ingressos eram vendidos na Kombi, e eu trabalho, sem trabalho, como sempre, né, os atores nessa faixa de idade e naquela altura também, com pouco trabalho, a gente trabalhava vendendo os ingressos dos espetáculos. Eu comandava uma Kombi ali na Praça Ramos, sim. E o Plínio ficava ali, do lado da Kombi também, vendendo os livros dele. E a gente muito, sabe? Eu chegava muito alegre lá pela manhã e tal, abria, e depois ele chegava. Aí chegava um outro rapaz, chamado, o apelido dele era Mancha, que ele era amigo do Léo, ficou amigo do Léo. Eu sei quem é. Lembro do Mancha. Então, e a gente conversava muito ali e brincávamos, né? E era muito divertido, porque eu chamava atenção para as peças, ele estava ali vendendo os livros, e a gente conversava e trocava ideias e tal. Foi quando aconteceu o convite dele para que eu fizesse parte daquele grupo, né? Sim. Que estávamos lá. E a peça, a Barrela, a gente naquela altura comemorou os 21 anos, a maioridade da Barrela, que era 21 anos de censura que estava. E realmente era um período difícil, a gente não podia fazia a sessão meia-noite. Pela primeira vez que eu conheci esse termo, né, a desobediência civil. Eu era muito novo também na altura, né? Nem tão novo, mas para a gente naquela altura era novo, porque eu tinha o quê? Uns 26, 27 anos por aí. E foi muito. E eu comecei um processo de engajamento, na verdade, com o trabalho de teatro naquela altura. E depois eu conto isso mais para frente. Eu trabalhava naquela altura, eu fazia teatro de bonecos. Olha que legal. Para sobrevivência. E a gente trabalhava para uma multinacional, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar moral. É isso aí. Mas trabalhava para uma multinacional naquela altura. E a gente conseguia pagar todo mundo, ganhava dinheiro e tal, sei lá. E o Plínio veio, não nessa altura, um pouco mais para frente, depois da Barrela, quando a gente foi para Jesus, que depois eu posso falar lá na frente. Ele veio com uma proposta de que a gente não se vendesse para ninguém. E era uma outra postura de gente, de atores daquela altura. Mas lá na Barrela, a gente distribuía os ingressos, como eu estava falando, né? Eram distribuídos para os atores do elenco, e a gente vendia mão a mão, né? E a gente lotava o teatro. Eu não me lembro quantas sessões, você deve ter mais registrado isso, mas a gente fez muitas sessões. O que eu lembro, assim, também vagamente, né? Nessa época eu tinha uns 12, 13 anos, mas eu lembro que uma vez ou outra a gente ia levar meu pai na hora da sessão, que era sexta-feira, meia-noite, né? E quando chegava ali para deixá-lo ali na porta do teatro, já estava aquele clima, era cheio de carro de polícia, né, as pessoas chegando para assistir a peça, enfim, tinha todo aquele climão. E a gente era muito criança, então minha mãe levava a gente embora para casa. Eu não assisti o Barrela no TBC, mas a gente já começava a ver que, né, o que está acontecendo, né, a polícia cercando e tal, já tinha aquele climão de ditadura, né. E eu lembro de comentários, porque ele tinha essa coisa de fazer o debate depois, não bastava fazer a apresentação, né? Então já era uma coisa. Isso já era uma coisa nova assim, na época, né? Porque terminava o espetáculo, ele conversava, né? E ele até falava assim: não é palestra, é uma conversa que a gente faz, é palestra
dava um tom pesado e tal, e as pessoas não gostavam muito de falar. E aí ele fazia como se fosse uma conversa. Depois lá no Jesus aconteceu também. Uhum. E na Barrela, o Plínio dirigiu, né? E o Renato, eu me lembro também disso, o Renato Consorte estava na parada. Renato Consorte, é isso aí. Os dois dirigiram a Barrela. E era tão engraçado também que o Plínio falava assim, Renatão, vamos fazer agora uma passada geral e tal. Não, ninguém não para, vamos fazer e tal. O Renatão, só o Renatão pode falar. Aí, Renatão, você também não fala não, tá legal? E aí a coisa rolava, né? E era muito interessante aquilo tudo. Ele dirigiu o personagem que eu fazia, que era o Bahia. O Bahia. Era o Bahia. Rapaz, ele dirigiu com uma maestria, rapaz. O personagem era pequeno. Mas com a direção dele, ele foi ampliando e dando condições e dando ênfase a coisas do Bahia, que ficou um personagem maravilhoso. O personagem principal era o Tirica, quem fazia era o Milani. E o Tuga também era um bom personagem, quem fazia era o Taná. E depois tinha o Turma, né? Quando a gente saiu do TBC, depois dessa desobediência civil, quando a gente montou a própria Barrela lá no Taíbe, aí entrou uma quantidade de gente. E para ele era muito interessante, ele ria muito, né? Porque era muita gente e a gente ficava todos encolhidos dentro da cela, que era com alguns beliches, né? Um cenário que eu não me lembro agora o nome de quem tinha feito o cenário, mas era um cenário de cadeia, né? E com beliche, e a gente ficava todos encolhidos lá dentro. Quando abriu o pano, não tinha quase ninguém. Mas quando tinha o grito do susto do Taná, que era o Portuga. O Portuga, explodia aquilo, cara, e enchia o palco. Parecia que eram, sabe, muitas, centenas de pessoas, todas empilhadas naquele lugar. Que dava a ideia precisa daquela coisa abafada, aquela maldade, aquela coisa ruim, né, da cadeia, da prisão. Era muito, muito interessante, a gente conversava muito sobre isso. Muito bacana você falando isso, porque você vai falando, a gente vai lembrando. A montagem, quando foi para o Taíbe, eu cheguei a assistir. No Taíbe, na verdade, a gente frequentou muito o Taíbe, né? Todos os processos de Taíbe ali, a gente ficava brincando naquela... A plateia, acho que tinha uns 700 mil lugares ali, para nós era um campo de brincadeiras ali incrível. 500 lugares. Juntava todos os filhos dos atores, tudo ali, e ficava aquela molecada quebrando tudo na plateia. A Thaís, minha filha, ficava muito tempo aqui em cima. Eu lembro muito do Plínio falando isso. Ela ficava em cima do mezanino. Nossa, era até perigoso ali. Ela era pequenininha. E ela ficava em cima. E subia naquele balcão ali. E o Plínio falava, menina, tu vai cair daí. E tal. Você tem coisa. Agora, você está registrando aí essa passagem do TBC para o Taíbe, é também uma passagem histórica, né? Porque essa montagem no TBC, como você falou, desobediência civil e tal, foi uma alavanca forte ajudou muito, né, no processo de liberação tanto do Barrela quanto do Abajur Lilás, que ainda estavam censurados, né, e que aí no começo dos anos 80 foram liberados, e aí sim oficializou a montagem, né, e aí o Plínio migra para o Teatro Taíbe, né, que era um teatro muito grande, mas estava meio encostado, como você já acabou de falar, né, os grupos não estavam tendo muito espaço, assim, era um momento complicado, assim, vamos dizer assim, e aí eles aluga o teatro e vai para lá e oficializa a montagem do Barrela. Essa montagem do Barrela
com o bando no Taíbe, ela chegou a levar mais de 60 mil pessoas para assistirem. Esses são os registros que a gente tem, mais de 60 mil pessoas. Era um sucesso. A Barrela, por isso foi legal. Começou a Barrela, né? O Jesus, ele começou a escrever durante o período que a gente estava lá, fazendo a Barrela. Mas a gente fez primeiro a Barrela. Sim. E a gente já começou o trabalho de trazer público, né, para o teatro, que a gente ia para as ruas. Nossa, eu agora penso nisso, rapaz. É uma coisa tão distante, é uma coisa tão louca, porque a gente ia para a rua, assim, Largo São Bento, e a turma preparava na véspera, né? Olha, amanhã a gente vai para o Largo São Bento. E a gente tinha 100, eu não lembro agora o nome também, uma gráfica que fazia ingresso de teatro para todo mundo. Uhum. Eu estou com a imagem da pessoa, mas eu não consigo lembrar o nome. Era uma gráfica que fazia para todo mundo, fazia ingresso, né, também. E a gente fazia as filipetas. As filipetas eram resto de jornal, resto de qualquer impressão que a gente fazia. Então era muito barato aquilo. Sim. E as pessoas daquela altura, quando iam fazer filipeta, faziam, sabe, 20 mil, né, para uma temporada. E o Plínio tinha noção de quanto que era o retorno das filipetas, que era 1%, ou menos de 1%, o retorno. Então, a gente fazia 100 mil filipetas por semana. Por semana. E a gente ia com aquela quantidade de filipetas, né? E o grupo nosso era muito grande, era muita gente. Então, todo mundo distribuía. Então, a gente parava em várias esquinas e não deixava ali na São Bento, né? Na hora do almoço, por exemplo. Passava gente pra caramba e tal. E a gente... E eu me lembro de umas brincadeiras do Milani, né? Que estava ali junto. E o Milani já tinha uma certa fama. A gente era, sabe, Zé Mané, né? E o Plínio era conhecido. O Milani estava com a gente, já era conhecido, tinha vindo da Globo, já tinha trabalhado com o Jô Soares e tal. Uhum. E o Milani ia junto também distribuir as filipetas, né? Ele veio todo enturmado mesmo com a gente. E aí a gente entregava a filipeta, o cara às vezes não queria, né? Até hoje mesmo. Lógico. Não quer, né? Deixa quieto. E eu acostumei até a pegar ingresso, pegar o papel na rua até hoje, por causa daquela época lá que as pessoas pegavam. Mas eu ficava meio sem graça quando eu não pegava. Mas o Milani tirava sarro, assim, não, ele não quer ver teatro, ele quer ver o Fábio Júnior na televisão. O Fábio Júnior foi um puta sucesso da época, né? E a gente as filipetas e tal. E o Plínio brincava de filipeta, 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 filipeta. E a gente ia fazendo isso, e as pessoas pegavam, e à noite iam para o teatro, e lotava. E a Barrela era aquele sucesso maravilhoso. E era um texto difícil de ser feito, difícil de ser assistido, e ainda tinha um complemento do debate posterior, né? Que muitas vezes arrancava rabo, né? Tinha. O bicho pegava, né? Olha, quando acabava o espetáculo da Barrela, a sensação era um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Não tinha aplauso imediato. Terminava, o povo ficava para digerir. Parado. Depois que o Plínio ia abrir o debate, né? Aí depois aplaudiam muito, e depois dava um tempinho, ele vinha. Uma vez eu vi uma foto sua na sua casa, que era ele fazia essa caminhada por ali por cima, e depois eu conto uma historinha disso aí também. Vinha por cima e sentava no palco, e aí ele conversava. Você falou, vou colocar a foto aqui para... Pega de novo aquilo que você... Isso. Terminou a sua pergunta, que eu perco às vezes, me ajuda. Espera aí, só um segundo. Deixa eu abrir a foto aqui, para o povão, nosso povão cibernético aqui, poder compartilhar também essa imagem. Olha lá.
Essa é a imagem da cena do estupro do garoto, né? E essa montagem do Barrella, a gente não tem muitas fotografias, né? A gente achou algumas que estão lá no Centro Cultural de São Paulo, mas infelizmente não conseguimos pegá-las. Assim, existe uma burocracia, às vezes não sabe quem é o fotógrafo, precisa de autorização de todos os atores que estão em cena e tal. Então não conseguimos muita coisa ainda, né? Não desistimos. Mas é uma imagem de cena e que mostra a força do momento, né? O garoto sendo violentado ali. O Júnior fazia o nosso garotinho. Era o Júnior Prata, que fazia. Júnior Prata. Também que o outro menino fez, o Flavinho Guarnieri também fez o garotinho. Ao longo da temporada, trocou. Trocou, E tem essa aqui também, aí está o Taná Correia, que fazia o Portuga. Sim. Esse daqui de costas, eu não sei se era o Buru, parece que era o Buru. Aqui atrás o Adelmo, que faleceu. Era uma cena muito forte. Muito forte. E tem também essa foto aqui dele no debate, né? Ele sentado ali na beira do palco do Taíbe. Ele sentava ali na beira do palco e na Barrella não lembro onde que eu fazia isso, não. Mas no Jesus eu sentava com ele ali quando terminava. E a gente conversava junto. Era complicado. Eu lembro da montagem do Barrella dali, de ter assistido tudo, de ter acompanhado os debates. Às vezes a gente tá ali só assistindo quietinho ali no canto e de repente alguém da plateia discorda ou fala alguma coisa que não cai bem ali, e às vezes dava umas discussões tensas, né? Nossa, olha, eu fico imaginando se fosse hoje isso, né? Porque na plateia acontecia muito, as pessoas davam palpite, não muito, né? Mas às vezes dava muita briga. Eu me lembro de ter levado uma vez um amigo meu para ver um espetáculo, não sei qual dos dois, ou se foi o Barrella ou se foi o Jesus. E o Plínio, ele era bem firme nas posições dele, né? E o meu amigo era muito briguento também, o Martins, Roberto Martins. E aí, rapaz, eu temia pela briga dos dois, que eu gostava muito dos dois, e eu temia pela briga dos dois. Algumas vezes, né, lá no próprio bando mesmo, né, que eu não lembro em qual das montagens que a gente estava, que o Plínio, aí tinha muita discussão, né, porque, poxa, um grupo de 20 pessoas, né, e cada uma tinha vindo com uma origem, cada uma de um lugar, com um pensamento, claro. Sabe, e ele tentava unificar isso, né. Formações diferentes, né? Eram formações diferentes, tal, né? Então dava discussão, dava briga, tal, né? E aí eu não gostava muito. Eu saía e entrava no camarim. Aí ele ia lá, rapaz, me encheu o saco, me chamava e falava assim: o que é? Vai dar uma de bom moço? Não quer brigar? Não quer ouvir briga? Não sei o quê, vai dar uma de bom moço? Ele que provocava, porque assim, sabe? Você tem que correr. Era uma coisa que eu aprendi nessa altura também. Você tem que correr risco pelo seu companheiro. Por isso ele provocava lá. Ele não chamava por chamar, sabe? Você tem que correr risco pelo seu companheiro. Que não acontece mais hoje. As pessoas não correm risco pelo outro. Cada um livra. Você vê nessas delações premiadas aí, o cara livra o dele. E dane-se o outro. E ideologia, onde é que está? Onde ficou? Né? Então, era uma outra coisa. Era um grupo pequeno. Era uma pequena sociedade, era uma pequena comunidade ali. Mas que um ajudava o outro. Quando a gente fazia tudo aquilo, né? A gente trabalhava ali, fazendo espetáculo, fazia espetáculo à noite. Durante o dia, às vezes, a gente tinha umas montagens paralelas, que era o Dois Perdidos, Oração para o Chinelo, que era um texto maldito, o Plínio mesmo dizia, porque nunca dava certo, e eu estava nele.
E a gente ia para a faculdade, para as faculdades, né, para fazer o espetáculo durante o dia. Fora o tempo que a gente também distribuía as filipetas. A gente ficava, Kiko, 14 horas à disposição do teatro naquela altura. Estava sempre envolvido. Tinha um barzinho ali na esquina, que eu também não lembro o nome agora, e a gente comia ali. O cara oferecia a refeição, a gente pagava por mês, todo mundo. Então a gente tinha, né? Só dormia em casa. Uhum. Ficava ali, fazia todas as coisas e convivíamos na rua, nas filipetas, comendo ali na coisa. Era muito forte. Eu era muito feliz. E aquela batalha, né, e vivendo do que a gente conseguia produzir. Na montagem do Barrela, o pessoal, os sambistas já estavam envolvidos ou eles vieram um pouco depois, só no Jesus Homens? Você tem recordação disso? Vieram. Não, eles vieram. Eu falava que a Barrela era um texto curtinho, né? Então, ele queria dar um tempo melhor. E aí vieram os sambistas. Eles tocavam no começo e... Isso. Não lembro se tocavam no final, mas eles tocavam no começo, enquanto o público entrava e tal, e eles iam produzindo. Era um time bacana também. Era o Zeca da Verde, era o Talismã. Talismã era uma pessoa. O Jangada. O Jangada. Eu acho que Tuniquinho. Acho que da galera mesmo dele, acho que só o Geraldão que não estava nessa onda aí. O Geraldão não estava ainda. A gente sabia dele através do primo mesmo, mas ele já não estava ali. Mas esse conjunto, né, trazia as músicas também do Talismã, que era tão bonita, né? Sim. Trazia era bonito aquilo. O público era recebido por aquele grupo de músicos, né? E depois começava a peça e depois tinha o debate. Era variado. Ou seja, o público chegava lá, vinha um sambinha suave, bacana, falava, pô, que lugar bacana que eu vim, de repente vinha o Barrela e no final ainda tinha o Plinão para dar bronca. Para dar bronca. Nossa, era muita coisa. Bacana. O Plínio tinha uma coisa assim também, eu aprendi, né, a admirá-lo, né, porque era um cara assim, que não levava desaforo para casa, né, um cara briguento, ele era briguento, bastante briguento mesmo. Não era acordado, era difícil de lidar. O Plínio, às vezes, ele estava conversando, né? E às vezes ele discordava e tal, mas ele não ficava quieto, ele falava bastante. Eu lembro também do Carlão falar assim: o Plínio não dá diálogo. Porque ele peitava as coisas todas e tal. E a gente foi aprendendo a lidar com aquilo. Sim. Com aquela situação, com aquele lugar, né? E ele defendia as pessoas também. Eu lembro que ele falava para mim, falava para a plateia, ele sentava lá naquele lugar que ele serviu e falava para a plateia assim, que tinha eu era um sol no palco. Puta, me deixava tão orgulhoso, cara. Eu falava, ouvi isso do Plínio Marcos, poxa, né? E a gente, na verdade, né, não tem noção do que você consegue fazer naquela altura também, né? Porque aquilo era uma coisa bacana também, porque não tinha individualismo. Sim. O grupo todo dividia no final. A gente tinha o Cachimbo, que era um cara que ficava lá no onde que era? O Vieto? Acho que era o Vieto. O Cachimbo, que ficava lá também e tal, e ficou no nosso grupo, o Moisés da Rocha, né, o Marcos Santista, o Taná, o Adelmo, que já foi embora, o Gabriel, que também já foi embora, e a gente dividia no final, fazia bilheteria, borderou, caramba, tal, né, a Beth, que era a mulher do Rocco.
do Roberto Rocco, ela fazia administração. E o Plínio, olha só, ele ajudava o Roberto, através da Beth, ele era muito amigo do Antônio Porteiro, que era o pai, né? Do pai do Roberto, eu não lembro. Ele era o Antônio Porteiro, que era o porteiro do Arena. O Arena, o Plínio, nos primórdios da época do Plínio em São Paulo, o Arena muitas vezes deu guarita, né? O Antônio Porteiro deu uma força lá, brigava o Plinão lá e tal. Eles eram muito amigos, muito amigos. Então, ele fazia essa coisa. Eu lembro, às vezes, eu achava estranho, né? Tinha umas meninas que faziam filipeta, por exemplo, produziam as filipetas, né? Faziam. E aí o Plínio trazia ela para o grupo. Tinha o grupo, era Ana Nery, que era do grupo das Corujinhas, e o Plínio trouxe ela para o grupo, e ela veio, e ela fez depois o Jesus. Então, ele trazia as pessoas, sabe? Pessoas que eram interessantes, ele trazia para o grupo. Sim. E o grupo aceitava. E aí a gente dividia as coisas todas em partes iguais. Tudo que conseguia arrecadar era dividido por todo mundo. Quem estava em cena e quem não estava também. Uma coisa só que se podia questionar na altura, mas também aquilo dava estofo, né? É que a gente só fazia os textos do Plínio. Mas isso também dava um estofo, porque a gente tinha a possibilidade das produções todas lá dentro mesmo, né? Uhum. Que hoje em dia também as pessoas acabam fazendo isso, né? O cara faz o texto dele, ele põe pouca gente e tal. A gente tinha bastante gente, os textos eram do Plínio, a direção, quase sempre, a direção do texto principal da noite era o dele, mas ele distribuía a direção também para outras pessoas. Por exemplo, o Marquinhos, o Marquinhos Santista, chamava Marquinhos Santista, agora ele é um puta diretor, né? O Marco Rodrigues, Marco Antônio Rodrigues, estará aqui semana que vem com a gente. Então, ele ficou, né, um excelente diretor. E ele era, assim, muito nervoso na altura, né? Muito nervoso. E ele fez um Judas muito legal, muito legal. Uhum. E eu tô doido para trabalhar com o Marquinhos novamente, porque passou o tempo, né? Ele absorveu mais que todos nós. Ele era mais jovem. Do Plínio, tudo. E ele transforma muita coisa. E mais o talento que ele já tem, então ficou uma coisa sensacional. João, só para dar um respiro, vamos ver se o Claudião está trabalhando mesmo ou parou para ouvir. Vamos ver. Fala, Claudião. Tá gastando esse pincel aí ou tá só enrolando? Peraí. Tá no outro? Estamos aí, estamos produzindo, estamos riscando aqui, ó. Estamos brincando com Jesus Homem. Estamos aqui fazendo uma brincadeira aqui. É isso aí, Claudião, é isso aí. Gasta essa tinta aí, hein, bom. O menino é bom, né, Claudião? Esse menino é bom, viu? Você vai longe ainda aí. Nossa, eu não sabia desse talento do Cláudio Coca, cara. Eu não sabia. Pensei que ele só mexesse naquele barracão lá. Parabéns, Coquinha. É culpa do Covid, né? Falta do que fazer, ele foi arrumar coisa para fazer. Até o final da live vai ficar da hora. É isso aí. Então segue o jogo. Ô, João, para te ajudar, vamos colocar mais umas imagens aqui, agora do Jesus, para facilitar legal. O nosso papo aqui. Ó. Essa é a na beira do Taíbe, mas também serviria para o Jesus, né? Porque ele também fazia isso. É isso nos debates. Que é o começo dos debates. Essas fotos aqui não são as melhores, mas acho que dá para ver um pouquinho, né?
Tá aí como você falou ali, o Marquinhos, né? O Carlão ali na frente também, você ali de Jesus. O Ademilton, Carlão aqui, o Marquinhos, o Gabriel. A montagem em si era uma coisa bem, o palco, tudo assim, era uma coisa bem limpona, assim, né? Essas roupas à la Roma mesmo, não tinha um cenário muito complicado, Não, né? o figurino era da Gilda Bandeira de Mello. Ah, da Gilda. E a Gilda foi com a gente lá pro bando também. Uhum. E no cenário, alguns objetos de cena eram feitos pelo pessoal de barracão de escola de samba. O Talismã, que trabalhava muito com isso, com papel machê e tal, fazia muita coisa. Tinha uma coisa muito engraçada, o Cachimbo fazia o soldado romano, cara. Olha só como ele tinha a ordem, né? Quando talvez um soldado romano fosse musculoso era o Cachimbo, que a gente brincava com ele. O primo falava assim: você é um velho decrépito. Essa montagem tem uma coisa que eu lembro muito dessa montagem, que é a cena que ele fazia do Carlão e do Cachimbo. Eles entravam em cena, aqui, tá aqui, não, tá os dois meio bêbados assim, né? Tá pra cá, não, tá pra lá, o que é? Não, é pra cá, é pra cá. Aí alguém perguntava, mas o que vocês estão procurando? É aqui que tem aquele cara que transforma água em vinho, né? Ah, foi por ali. Aí os dois saem cambaleando por ali. Tinha muita coisa assim. Aqui a Carolina, né? A Carolina, que fazia minha mãe. A Carolina veio aqui ontem, né, João? Não sei se você assistiu ontem, mas foi a noite das personagens, gentilmente com a presença das atrizes, de várias atrizes que fizeram trabalhos com as personagens do Plínio, e a Carol veio aqui falar um pouquinho dessa montagem aí, dessa participação dela enquanto Maria. Querida Carol. Era muito legal isso, muito boa. A Carolina. Carolina era casada na altura com o Marquinhos. Com o Marquinhos. O Marquinhos era administrador, rapaz. Ele era administrador, trabalhava com contas e tal, e fez uma interpretação do Judas aí na altura. E o Judas dele era muito legal, muito legal. Esse rapaz aqui do lado eu não sei, não consigo identificar. Aqui do lado eu não consigo identificar. Então, aqui eu não lembro o nome da atriz, né? Mas é de um lado a Carolina e da outra é a Joselita. Nossa, é a Joselita. A Joselita. Casei com a Joselita aí, nessa altura do bando. Ela fazia Madalena? Ela fazia Madalena, Madalena, né? Bacana. E aqui já no final da peça, com os sambistas, né, que você falou, tá ali o Jangado, o Zeca, Tuniquinho e Talismã. E o Plinião entrando. Legal. No final da peça tinha uma coisa tão bonita também, que era o desfile da escola de samba, sabe? E aí uma música que era eu acho que era do Zeca. Renascerá, em cada coração renascerá, mais constante que o cantar do mar, mais alto e vibrante que o botejar. E as tuas verdades traz a tinta da verdade, vence o tempo, é maior que a eternidade, renascerá. Era muito, muito forte. Renascerá, é isso aí, puta que bacana. E os outros todos vinham, né? Era um desfile que chegava e o Jesus vinha sambando. Que eu não sambava nada. Que bacana você lembrando isso, porque eu fiz também o Jesus, né? Não nessa montagem, claro, mas teve uma montagem posterior, eu não lembro exatamente em que ano, mas foi com certeza ali pro
os anos 88, assim, e teve uma montagem que foi nesse estilo. O Plinio juntou um monte de atores que estavam desempregados e acabou encaixando eu, a Aninha fez também, e tinha essa cena final aí que você falou, que é a mesma peça, né? E teve uma vez que a gente foi num programa na TV Cultura, se eu não me engano, e era para fazer essa cena. Só que na peça, tá todo aquele clima, toda aquela, né? E na televisão, que era para fazer o desfile, ficou uma coisa meio xoxa, assim. Enfim, tomei muita bronca no É resultado, né, do espetáculo todo, é um resumo de tudo, né? O final da peça. Não, é muito bacana. Numa altura, depois o Plínio cortou também, porque a gente estava em plena ditadura, né? Mas ele falava o nome. Na estreia a gente fez isso, fazia o Renacerá e falava os nomes das pessoas que foram torturadas e mortas na ditadura. Entendi. Depois ele tirou esse momento. Entendi. Falava do Rubem Paiva. Infelizmente, né? Isso aqui também para dar um tom. Ele chegava ali, ele estava naquele batuquinho manso, e aí o Plinião chegava para o debate, ia chegando na frente do palco ali para falar que não ia ser brincadeira, né? Nessa passagem aí, né, quando a gente vinha lá para o palco, a gente fez muito tempo o Jesus. E uma altura eu briguei com o Plínio e ele brigou comigo. Foi um pau danado, né? Mas eu também não tinha noção do perigo, porque o braço do Plínio era o tamanho da minha coxa. E a gente brigou, e quando foi para... E a gente sempre se encontrava, né? Eu saía de lá de cima, ele vinha... Eu saía do palco, ele vinha por baixo, se cumprimentava, sentávamos ali e aí rolava o debate, né? E aí ele estava puto comigo e eu puto com ele. Quando a gente veio para cá, eu vim para a gente se encontrar no palco e sentar, né? Eu vim por cima, ele veio por baixo. Caramba, mas sentamos ali e fizemos, entendeu? E depois, mais para frente, a gente voltou porque tinha que conviver, né? E voltamos, então, nas conversas e nas brincadeiras e tal. E eu era muito gordo, ele falou assim, olha o Bolinha, vai rolando Bolinha. Queria me mostrar pra ele hoje, que eu tô magro pra caramba. Mas você tava bonitão aí, pô. Olha lá, você aqui no meio da foto aí, e a galera toda em volta. O Paco, a Beth, o Zeca, ali atrás do Jangada, ele lá no fundo. O Zeca da Casa Verde, nossa, lá o Jangadão lá em cima, o Plínio lá em cima. Aham. E do lado do Plínio tá o Ismã, né? Moisés da Rocha dava dados para o Plínio. Ele era de uma metodista, ele era metodista, então ele conhecia bem a Bíblia. E aí os dois conversavam muito a respeito das passagens bíblicas e tal, quando ele escrevia o Jesus. O Jesus Homem, ele foi escrito, na verdade, em 1967, se eu não me engano, se chamava Dia Virá. Foi apresentado aqui num colégio aqui em São Paulo, DGC, Colégio de Freiras, né, foi apresentado lá. E aí depois, em 78, ele reescreveu. E depois fez pequenos ajustes para essa montagem aí de 1980. Ele fez para essa montagem, exatamente. Enfim. Agora, peraí, deixa eu tirar isso daqui. Aí, agora sim. Voltamos nós aqui. Agora, essa montagem do Jesus, teve uma das coisas que chamou muita atenção da mídia, né? Foi o fato de você, negro, fazer o Jesus, né? Como foi isso no processo, assim? Então, o Plínio comentava, né? E hoje também eu vi numa das críticas aqui e tal, que ele falava assim, que apesar de eu reunir as condições, né, para fazer o personagem, o grupo, o bando daquela altura, tinha uma postura política, né? O Jesus era revolucionário, né? Era Subversivo, né? Subversivo, né?
que era uma palavra assim que era, poxa, era abominada, assim, as pessoas falavam e era complicado, né? Quando você está subversivo. E o Plínio falava, eu sou subversivo, né? E o Jesus que ele tinha escrito era subversivo. O Judas que ele escreveu, ele acreditava na luta armada. Então era o contraponto do Jesus e do Cristo. E a postura do Plínio era essa, né? Que as pessoas só melhoram se elas são conscientizadas. O Jesus fazia isso. Ele conscientizava as pessoas. Ele não queria na marra, como o Judas queria, né? Uhum. Ele provoca isso para daquilo, para daquele outro. É engraçado também, eu no comecinho ainda pensava, né, porque o Plínio tinha me escolhido para o Jesus, né? Mas bem depois, numa altura que o Babenco fazia elenco para um espetáculo, para um filme, que era o Pichote. Ah, sim. Era o Pichote. Ele estava fazendo elenco. E eu estava eu estava nos candidatos, né? Que tinha uma produtora e eu já tinha levado material. E na altura, eu acho que eu levei material até da Barrela, que eu fazia cadeiro. E aí ele olhava e falava assim, mas esse cara não tem cara de bandido, ele tem cara de padre. Aí eu levava coisa. E aí eu levei... eu tinha contado que eu tinha feito a Barrela, contado todas essas histórias que eu já tinha feito. E aí um dia eu não tinha material, né? Eu sempre fui desorganizado, não tinha material para mostrar. E levei uma foto de um padre que eu fiz na Tupi. Ele falou assim, não falei? Esse cara tem cara de padre. Estou falando dele. Então, isso, olha, foi o que, um pouco, né, do que levou o Plínio a me dar o personagem do Jesus. Porque eu trazia uma tranquilidade na altura, com todos aqueles bandidos que estavam lá, né? O Benê, o Cachimbo, o Antônio Leite, né? Todo mundo, as pessoas do bando eram muito e tal, né? Eu era mais tranquilo. E também o Plínio vinha, né? Me enchendo a minha bola também na altura da Barrela, e depois ele acabou me escolhendo. E falava assim, que era a contribuição do bando para a visibilidade do negro também no teatro. Bacana. Agora, tipo, ele era tão interessante isso, né, que ele fez isso comigo, e depois, quando ele fez a outra montagem do Jesus, quem fazia o Jesus era o Enio. Então ele não se prendia às coisas, era do que acontecia no momento e de que tipo de contribuição ele podia dar. Assim como ele deu contribuição lá atrás, né, quando o Sérgio Cardoso pintava foi pintado para fazer o Pai Tomás e tal. Cabana do Pai Tomás. Cabana do Pai Tomás, que era o blackface, né? Ele liderou um grupo de pessoas questionando sobre isso. E ele veio, né? Ele era o subversivo autêntico, né? Porque ele veio subvertendo o tempo todo. Ele não modificou, e foi o tempo todo. Quando a gente abandonou, né? Por exemplo, que eu falei que eu trabalhei com uma empresa, né, estrangeira e tal, trabalhava, até ganhava bem e tudo, e deixei para ficar lá no bando. E a gente não aceitava comerciais para fazer. A gente mudou a postura de vida naquela altura. Verdade. Esse processo todo é muito bacana. Agora, vocês estavam fazendo o Barrela vinha ganhando visibilidade, né? O bando vinha ganhando visibilidade por conta das conquistas com o público, e o espetáculo que era muito bom também, forte, como tem que ser, né? O Barrela pegava no breu e tudo e tal, mas em que momento que ele falava, olha, a gente vai fazer um outro espetáculo? Como era essa
partir para um novo? Porque o Barrella continuou, entre aspas, né? Estava ali, estava montado, estava virando, mas aí você começa a perceber que precisa fazer outro para dar continuidade no grupo. Isso. Então, acontecia o Barrella, acontecia essas montagens paralelas, né, que a gente fazia nas universidades e tal. Acontecia também nas universidades, nas faculdades de Direito, a gente levava o Dois Perdidos e tal, e fazia debate. Fazia julgamento do personagem também, na faculdade de Direito. Era muito, muito interessante também. E o Oração para o Pé de Chinelo a gente fazia também, né? A direção era do Benê Silva, e ele variava as direções também. Depois, quando terminou, quando estava quase para terminar a temporada da Barrella, a gente começou a preparar o Jesus, que era o tempo que a gente tinha bastante tempo, né? E o Plínio devia conhecer bem também aquele teatro de repertório, né? Porque a gente estava acabando a Barrella e já estávamos ensaiando e preparando, fazendo ele aprimorando o texto e tal, e a gente ensaiando lá no Taíbe também, porque a gente tinha arrendado o Taíbe todo. Não podia parar, né? Não podia parar. E aí a gente, quando terminou a Barrella, no dia seguinte já estava com o espetáculo pronto para fazer, e a gente ficou com ela na manga também. E aí rolou mais um tempo. Eu acho que o bando durou uns 2 anos. Eu acho que foi por aí mesmo. 2 anos. Mas aí esse processo durante os ensaios, ele falou, tu vai fazer o Jesus, beleza, não, foi uma coisa meio assim, ele decidiu, não foi uma coisa que o grupo escolheu, foi uma coisa que partiu dele mesmo. É o que sabia, é o que levava mais, ele liderava aquele grupo, na verdade, né? Então, eu acho que sim, foi uma escolha dele mesmo, tal. Mesmo porque a gente fazia os textos todos. Eu falo assim, se tivesse que questionar alguma coisa, eu falaria, poxa, mas por que não faziam outros textos, né? Eu vi, por exemplo, assim, um livro do Lázaro Ramos, né? Ele fez lá no grupo Olodum uma quantidade de personagens e tal. E isso deu a ele uma possibilidade hoje, né, de ser um ator muito mais amplo, né? Porque ele experimentou muita coisa. Ele testou muita coisa, né? Então, uma coisa e lá no bando a gente só fazia os textos do Plínio. Então, você pegava um perfil, né? E um trabalho que, por exemplo, a não ser o Jesus, por exemplo, que tinha um filho da puta, né? que era nem filho da puta, era sua puta, né? Que o Judas falava para Madalena. E os textos anteriores do Plínio eram cheios, né, de palavrões. Eu lembro também de uma coisa que ele contava, né, que a mulher quando ele foi passar pela censura do Navalha na Carne, ele contava isso, que um general foi para ver, né, e falou que era um amontoado de palavrões, de nomes feios e tal. E a mulher dele falou assim, é a coisa mais linda que eu já vi, a história da prostituta. O Navalha na Carne, exatamente isso que você falou. Durante o Navalha na Carne foi escrito em 67 e foi censurado, imediatamente censurado. Você sabe que naquelas épocas, né, você tinha que pegar o texto, apresentar para censura e muitas vezes montar o espetáculo e mostrar o espetáculo. Mas o Navalha na Carne foi imediatamente censurado, e então começou uma campanha do grupo, né, pela liberação, com pequenas leituras, fazia uma leitura aqui, outra ali e tal, para ganhar condições de tentar a liberação. Durante esse processo, dentro das discussões que haviam, aconteceu exatamente isso que você está falando. Os generais, os censores diziam que a peça era pornográfica e meu pai dizia que a peça era uma poesia.
né, que uma peça um texto de dramaturgia precisa ser encenado para poder ser compreendido totalmente, e que às vezes você lê o texto e você não consegue, o texto de dramaturgia, você não consegue absorver porque você não sabe ler o texto. Então ficou nessa briga, não, é pornografia, poesia, fizeram a montagem, a apresentação para os censores e para suas esposas, né, que foram acompanhando. E aí, durante aquele monólogo, que é o monólogo da Neuza Sueli, que ela fala do cliente, né, que o cliente, só tive um cliente, ele veio e bufou, e reclamou da mulher, e bufou da vida, do trabalho, disso, daquilo, a mulher dos censores começa a reconhecer o cliente no seu marido. E aí fala, pô, esse aí é meu marido, né, que me trata mal e deve estar falando isso com as putas que ele cata. Então a mulher começa a chorar e aí realmente percebe-se que é uma poesia, né, que não é uma coisa pornográfica, que é uma poesia, que a peça é uma poesia. E esses censores, então, eles falam, ó, posso liberar, e cadê o João? Volta, João! Enfim, posso liberar, para concluir a história, posso liberar, ou posso te entregar uma carta, né? Aí o meu pai pede a carta, fala, não quero a carta, porque pode aparecer outra pessoa aí e vai me censurar novamente, e com essa carta ele continuou a briga, chegaram até o Rio, fazendo leituras no Rio, e lá no Rio de Janeiro, com o apoio da Tônia, que tinha contatos com os militares e tal, conseguiram liberar o Navalha na Carne. Mas não é o nosso assunto hoje, né? O nosso assunto hoje é outro. Então, o Cláudio Coca, vem me salvar aqui, meu filho. Mostra como é que tá aí. Cadê o nosso querido João, pô? Teve um probleminha técnico, naturalmente, né? Mas enquanto isso, a gente pode ver como é que tá o Claudião aqui. Fala, Fala, João. Estamos aqui aguardando o João. Abre o áudio aqui. Peraí, Claudião, peraí. Estamos aqui. João, clica no celular aí. Clica no celular que você volta. Volta para cá, João. Ou no celular ou no computador, não tem problema. Vem para cá. Tá bom. Estamos aguardando, não tem problema. Enquanto isso, a gente vai ver o Cláudio. Pode ser pelo celular. Tá bom. Até já. Fala, Claudião, me salva aqui. Aí, tudo bem? Tudo bem. Tecnologia tem dessas coisas, né, Claudião? Pois é, Kikão. Estamos aqui agora. Voltou. Alô? Oi. Aê. Voltou. Foi o meu que caiu? Foi o seu. Ah, tá. Mas tudo bem. Não vai ser nada. Aí, nesse minutinho que você saiu, eu só concluí aquela história do Navalha na Carne, que você já tinha falado, né? E trouxe o Cláudio Coca aí para me salvar, né? Para a gente ver o quadro dele aí. E como você pode ver, o menino já tá bonito ali, hein, Claudião? Cadê o Claudião? Olha, tá bem adiantado ali. Aqui tá com... Peraí. Com a ilustração do Barrela e do Jesus Homem. Tá bacana, hein? Tá bacana. Você tem talento, hein, menino? Olha só, eu que não dava nada por ele, hein? Tá vendo, João? Aí, ó. Tava escondendo o jogo, né, o João? Tá escondendo o jogo. Agora, ô João, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, para a gente fechar o nosso papo aqui. Aí, depois desse processo de bando, né, o bando, você continuou no teatro ou já foi
engatilhar uma série de televisão? Porque depois você fez muito tempo de televisão, né? Fiz, quando terminou o bando, foi que eu fui terminou o bando, fiz mais algumas coisinhas, aí eu acho que eu fui para TV Cultura, fui fazer o Bambalalão, que foi através do Abu Janra, que a gente estava tentando montar um outro trabalho, né, lá no TBC mesmo, que o Abu Janra estava lá, eu lembro de ter passado lá, e aí a gente estava juntando um grupo, estava o Benê Silva também, o Lumumba, outros atores, eram atores negros que a gente queria montar, o Abu Janra queria montar com a gente, sempre, né, propunha de montar Organ Bass, e que era um texto estrangeiro e tal, e a gente queria fazer alguma coisa nossa, mas as pessoas não escreviam, não havia texto, e aí a gente ia fazer depoimentos. E quando eu fiz um depoimento, o Abu Janra falou assim, poxa, você conta bem história. Eu falei, caramba, eu conto uma coisa terrível que aconteceu comigo, né? Era um negócio violento de racismo na cidade do interior de São Paulo, lá de Pinhal, onde eu vivia, e ele falou que eu contava bem história. E eu fiquei muito bravo, mas eu não tinha ideia do que esse cara estava me dando. Ele me levou para contar história na TV Cultura. E aí eu nunca contei essas histórias lá. Mas eu aprendi a contar história com emoção. E venho trabalhando com isso até hoje. E hoje eu conto contos negros, contos africanos, e abrir espaço, né, para a cultura africana, para a cultura negra de uma outra maneira. Até o dia que eu fui trabalhar com o Coca, eu trabalhei com isso. Não, com certeza, sensacional. Você manda bem pra caramba. A gente conhece você, né, claro, de antes desse período de bando, de Jesus, do tempo que a gente conviveu ali no Taibão, mas com certeza lembro também desse período de TV Cultura, de Bambalalão. Nossa, assistia muito Bambalalão. No período que eu era ator, eu trabalhava muito com o Gerson de Abreu, né, que fazia lá o Bambalalão também, enfim. Claro, Grande Gerson. Figuraça. Enfim, que bacana, cara. Depois, peça do Plínio, chegou a fazer mais alguma coisa assim, não? De teatro? Fiz um Tennessee Williams faz um tempo também. Fiz algumas coisas, mas eu fiz mais televisão depois disso. E agora, antes da pandemia, eu estava preparando um trabalho com o grupo dos Crespos, com o Sidney Santiago, a Lucélia, e a gente interrompeu os ensaios com a pandemia e estamos parados, né? E eu estou fazendo os trabalhos agora com alguns vídeos para as fábricas de cultura. Trabalhei bastante tempo com o trabalho de como contador de histórias, nos Sescs todos e tal, e eu fui para uma seara de teatro para criança. E aí eu fiz bastante coisa. E venho fazendo, e que trouxe me trouxe para a mídia, né? O trabalho com criança, porque eu fiz o Tio Barnabé no sítio, fiz o Bambalalão, o Tio Barnabé no sítio, depois a Chiquititas lá no SBT, e eu arrumo bastante trabalho. Depois também de lá do bando, eu fiz em 86, eu fiz um trabalho legal, que foi um filme, O Dia que Dorival Encarou a Guarda, que eu ganhei meu primeiro e único Kikito também, que era um trabalho bonito, que era de um preso político chamado Dorival, e que foi super premiado, é um trabalho que eu trabalho até hoje. Direção do Jorge Furtado, Zé Pedro Goulart. Que bacana, que legal. Bom, é isso aí. Se você quiser falar mais alguma coisa, o canal é seu.
Você sabe que está sempre à sua disposição, o dia que você quiser vir contar uma história, enfim, o canal do Plínio Marcos tem o maior orgulho de ter você aqui conosco, você é parceiro de sempre, sempre será nosso parceiro, muito querido, enfim, eu tenho boas recordações dessa época do bando, né, desse processo de Barrela, do Jesus Homem, que a gente frequentou muito ali, né, eu era muito criança ainda, né, 13 anos, mas foi um momento que a gente começou a entender um pouco melhor, né, o que acontecia. Eu né, que sou de 66, eu lembro da montagem do Oração para um Pé de Chinelo ali também, do Dois Perdidos, né, as histórias do Dois Perdidos, da arma do Dois Perdidos, enfim, ali era... E lembro das brigas que tinham lá, né? Que o meu pai falava, vem aqui, vamos ali no esquisito, vamos ali no esquisito, vamos no esquisito. Eu lembro dele brigar com o Taná uma vez e falou isso. Você quer ir lá pro esquisito comigo? Você quer ir lá pro esquisito comigo? Olha, mas foi muito... Olha, eu agradeço, viu, Kiko, essa oportunidade de trazer essa lembrança. Eu peguei esse material aqui hoje para conversar contigo, né? E aí eu viajei nesses recortes aqui, todos eles amarelecidos pelo tempo. Que bacana. E coisa... eu tenho um carinho, um cuidado com isso tudo, porque é a história da minha vida, né? A história da minha vida, isso tudo. Eu fui me formando, né? Desde lá de Pinhal, fui aprendendo com o Benedito Acaiabe e com a dona Ricardina a viver a honestidade, caminhei por esse mundão aí, passei pelo bando, me fortaleci como ser humano, penso sempre, né, nessa coisa de você correr risco pelo seu amigo, que hoje em dia as pessoas não fazem, as pessoas estão separadas, a gente está sendo manipulado pela internet, aí manipulado com fake news, manipulado de uma forma geral. Eu vi um documentário esses dias que eu fiquei apavorado com isso, e polarizando, né? Eu tenho discutido e brigado com amigos que são bons, que têm coração, que são espetaculares, e que ficaram do outro lado, né? Porque foram manipulados pelo outro lado. Então, a oportunidade que a gente tem de trazer aquela lembrança lá atrás, né? De hoje, a classe teatral está parada, não tem trabalho. A gente se reinventou naquela altura para poder viver sem apoio do governo. E a gente viveu. E hoje em dia também a gente não tem absolutamente nada. Tem o auxílio emergencial que era de 600, passou para 300, e as pessoas são cooptadas através disso. Enfim, né, eu acho que é sempre importante manter esse canal de comunicação, manter esse trabalho de arte do Cláudio Coca, esse segmento que você está fazendo através do seu pai, do Léo, que outro dia eu vi uma live dele também, e aí eu me emocionei muito, liguei para ele correndo e tal. E vocês continuaram as coisas, né? A Valderez, que continua num trabalho bonito que ela faz também, que é uma excelente atriz. Eu lembro do Plínio sempre colocá-la num pedestal como atriz. E, então, é uma família que e a frase que eu tenho muito clara e muito doce é o Plínio chamando a Ana de Aninha Festa. Estou muito contente de... Ele protegia ela, viu? Ele protegia a minha irmã. Ela realmente era a Aninha Festa. Para tudo porque a menininha chegou. Era foda, não era fácil para nós, não. Mas a gente sabe por quê, né? Ela merecia todo esse carinho. Meu caro João, eu quero te agradecer imensamente você estar aqui. Você tem uma sensibilidade que destoa do povo dos outros, entendeu? Você vai na ferida, é justamente por isso que a gente está aqui, é para manter essa chama viva, essa coisa da arte, né? E não de se vender. Não é quanto eu vou ganhar, é o que eu vou fazer, por que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Não interessa o dinheiro vem depois. Assim, todos os nossos convidados aqui no setembro do Plinião, absolutamente todos
inclusive você, o Cláudio Coca, todos que passaram aqui, passaram com a maior gentileza, com a maior generosidade, pelo simples prazer de estar por aqui. A gente não tem uma grande produção, não tem uma estrutura de produção, a internet às vezes cai, como você percebeu agora, enfim, mas o que a gente tem é esse depoimento, essa sua fala, essa coisa carregada de sentimento, de emoções, de coisa boa, enfim, é uma grande honra poder contar contigo aqui, a tua participação. Eu tenho um outro depoimento seu gravado, no momento que a gente filmou lá no Teatro da Pompeia, não sei se você se lembra, mas a qualidade do vídeo não é tão boa, mas, pô, disparado ter você aqui, aquilo lá vai ficar pro futuro, a gente vai conversar de novo e vai pôr, entendeu? Nada supera o seu sentimento, a tua fala, a maneira como você fala, enfim, é uma grande honra, uma grande aula, eu te agradeço muito, enfim, venha sempre, estamos aqui. Você é nosso parceiro. Eu acho que o Plínio deve estar feliz com o nosso encontro. Ah, tenho certeza. É ele que está mandando eu fazer tudo isso aqui. Ele está no Bem Bom lá no céu e me botou para fazer live todo mês aqui. Mas pelo menos vai sair o Claudião Coca, vai ter um quadro pronto aí, né, Claudião? Mostra esse quadro aí para nós. Vamos ver. Vamos ver o quadro. Deixa a tela do quadro dele. Foi. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Vamos tentar explicar aqui um pouquinho. Temos ainda detalhes para fazer, porque nós fizemos os personagens bem pequenininhos aqui. Vamos tentar chegar bem perto para mostrar para vocês. Nessa representação aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver um pouquinho do lado. Nós temos a turminha do bando aí, ó, reunido nesse porão do teatro, uma coisa escura, tramando algo de especial, né? Como você mesmo disse, subversivamente. Claudião, pede para a Rose colocar o celular de lado, que aí a imagem vai ficar um pouquinho maior. Aí. Boa, tá vendo? Isso aí. Então, aí a gente tem a turma do bando aqui, né? Uma representação sombreada, porque tá todo mundo encolhido aí para fazer história. Nós acompanhamos aqui a cruz, né? A simbólica cruz do Jesus homem, que o grande João Gaiabe teve a oportunidade de estar encenando. Colocamos a mão de Cristo aqui, que eu ainda vou dar um trabalhozinho nela, mas essa mão negra, né, que está aqui marcada. Do lado de cá eu deixei sutilmente aqui os porões. Dá para ver aí? Dá. Tá. Dá, e aí, sim. Está um pouquinho claro ainda, porque não deu para escurecer pela pressa que nós estamos fazendo aqui, mas vai ter o retoque final. Eu brinquei aqui com uns paramentos africanos aqui, uma corrente, né? Aqui, ó, assim, tá? E aqui como é que chama o nome? Os búziozinhos aqui, para mostrar que esse braço era o braço do Jesus Negro do João Acaiara. Tá ok, João? Esse pedacinho aqui, ó, temos uma cortininha, um detalhe de uma cortina aqui, ó. Que é o teatro, né? Então, o quadro todo afastado aqui, a gente vê isso aqui, ó. Tá? O que foi feito hoje, a nossa representação do esquema de hoje. Curtiu, João? Legal. Curti sim. Que legal. Muito bacana. Parabéns. Tá bom? Agora, Kikão, faltou só esse pedaço pra gente fazer pá e fechar, tá? Vamos pensar com carinho nesse retoque final aí. Ô, João, esse quadro pode ser seu, hein, João? Aí, agora sim, Claudião. Eu pedi, hein? Mas aí é muito egoísmo da minha parte. Eu vou esperar o sorteio do clube. Explica aí, João, é simples assim. Você precisa, se você quer ganhar se você quer ganhar o quadro do Cláudio Coca, basta você mandar um e-mail, uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, o veículo que você preferir, manda uma mensagem e fala: eu quero ganhar o quadro do Cláudio Coca. Pronto, você já está concorrendo agora. Beleza, tranquilo. Pode falar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para quem for, já está concorrendo. Basta mandar. Com isso, no dia 29 de setembro, que é o dia do aniversário, realmente, quando o Plinão faria 85 anos, a nossa live vai se chamar Respondendo a Freguesia, que era uma coisa que ele fazia durante as crônicas que ele escrevia nos jornais, né? Então, às vezes,
Ele recebia muitas cartas, né, dos leitores, e ele respondia a freguesia nessas cartas. Às vezes eram coisas boas, às vezes nem tanto, e a gente está incentivando as pessoas a mandarem mensagens com perguntas, com observações, enfim, com o que for, e aí na quarta-feira a gente vai fazer... sem convidados especiais, mas o convidado especial vai ser o público, né? Ninguém mais especial que o público. Então, vamos fazer esse meio campo com o público aí, e vai ter a apresentação do filme do Júlio Calasso, também no dia 29. Então, respondendo a freguesia um pouco antes, e provavelmente às 8 ou às 9, a estreia do documentário do Júlio Calasso, aqui no nosso canal, no Pool de Pulgas. Gente... muito, muito obrigado. Caiabe, você está sempre aqui. Você não sai mais daqui, hein? Você está aqui. Fica em todas aí. Deixa ligado seu celular que você vai ficar aí direto. Claudião, valeu, parabéns um mais uma vez. Um abraço. Foi legal, Kiko. Valeu, Coca. Foi legal. Vocês dois. Valeu, Kiko. Não vou cometer a gafe que eu já cometi em outras lives, né? Mas eu vou permitir que vocês vão para Coxia, enquanto eu vou fazer a minha propagandinha final aqui e já encontro vocês lá, tá bom? Muito obrigado a vocês, participação, enfim. Espero que o livro chegue em suas mãos em breve, né? Porque já está aqui, depois de uma dificuldade de correio, já está em nossas mãos e logo estará na mão de vocês, tá legal? Muito obrigado, meus caros, vocês que nos acompanharam. Claudião, brigadão. Meu caro João Caiabe, muito obrigado. E você, meu cupincha, minha cupincha, você que está aí nos acompanhando aí ao longo desse mês inteiro, Setembro do Plinão, manda sua mensagem, solicita seu livro, e esse livro, sim, pode ser seu pela bagatela de R$25, com o frete, tá bom? Para todo o Brasil. Mas se você quer mais, tem também a coleção. A coleção são 29 textos e 6 volumes. Solicite a sua coleção. Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo nosso e-mail, pliniomarcosoficial@gmail.com. Tá legal, meu povo? Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui, principalmente depois de ter conversado com o nosso querido João Acaiabe. Se liga na programação. Tem muita coisa ainda para acontecer esta semana e na próxima semana, reta final. Vem com a gente, tá certo? Muito obrigado. Tchau. Nos vemos aqui.